que seja fora do narcisismo, né? Na linguagem existem algumas coisas fora do narcisismo, sim. Se você for comprar uma maçã, o cara te der um pão, você vai dizer, isso aqui não é uma maçã, é um pão. Na vida empírica, né? E na vida abstrata também tem coisa fora da linguagem, que o teorema de Pitágoras não depende de estar presente o Pitágoras o tempo todo para dizer que ele é válido, né? Então existem algumas coisas que a gente tem que admitir que não depende do homem, né? O planeta ficar girando, o sol existir, o céu, a chuva, etc. Isso não depende, as árvores, né? Não depende de um humano. Então, a gente deve lembrar também que tem dado empírico fora do alcance da manipulação de uma pessoa que quer ficar se exibindo como quem sabe alguma verdade, né? Aí, o mundo objetivo, ele permite a gente não enlouquecer, porque eu estou quase com a certeza aqui, cada vez mais, assim, lendo lá as cartas, que o enlouquecimento na linguagem se dá devido às metáforas, né? A linguagem figurada que permite você ter um domínio sobre o outro como se fosse um mágico, né? Um mago, assim. Onde, né, um Augusto Cury, sei lá, uma pessoa que tem uma forma de dizer que você vira seguidor dele até despertar que ele é um vendedor de algum livro, ideia, ideologia e tal. Aí você sai dele, né? Que é o Karl Marx. Karl Marx plantou uma ideia no mundo que é um absurdo completo. Primeiramente, ele diz que um mundo sem capital. O capital foi uma das maiores conquistas do homem, que é um abstrato que representa o boi, né? O café, o caminhão, o avião. Os objetos são negociados na bolsa por um representante simbólico. Daí surge a manipulação né? Loja americana teve 20 bilhões, aí parece que um erro de contabilidade de 20 bilhões. Você consegue entender um erro de contabilidade de 20 bilhões? O contador não viu, né? O contador não viu, aí passou, né? Loja americana negociada na bolsa. Como é que o contador, entende? Quer dizer, passa então esse tipo de- e elas continuam, né? Não sei se quando uma empresa megalomaníaca assim, aqui em Vitória tem várias lojas americanas, né? Vai à falência, ela leva o mundo inteiro junto. Então entra o governo, entra o Banco Central, entra órgãos suprindo esse. Aí vai investigar, talvez por fora, ver quem é que roubou. Ela não pode falir, né? Continua aberta. A bolsa caiu 7 dias. Oh, 7 dias, não, 7% no dia que anunciaram um rombo de 20 bilhões de reais na contabilidade da loja americana. Então, a conquista, né, do capital como representante simbólico, você não precisa levar os bois no avião de um país para o outro. Aí é um ganho. O problema todo é que permite a manipulação, né? Aí tem a maldade humana que vai aparecendo e a gente fica sujeito a esse tipo de jogo que, na compreensão aqui, né, da psicologia, ô Eduardo, boa noite. Na compreensão da psicologia e da psicanálise, parece que o Machado de Assis ele traz um elemento, né, um modo de ler, justamente porque esclarece o poder manipulador da linguagem figurada, né? Eu estou quase que a gente tem que ter um cuidado quando faz uma afirmativa para você depois não cair num precipício, né? Mas parece que quando não vem com defeito congênito de nascimento, assim, que também existe, né? Alguma falha no cérebro. Mas depois que adquiriu um eu e se comportou direitinho na realidade, foi para a escola e voltou, tinha notas boas na escola, ou tinha um convívio social, né? Que você tal. Aí, quando ele, um instante para o outro acontece de cair fora da realidade, vão dizer assim, ah, mas ele já tinha o gene da loucura, né?
já tinha o gene da loucura nele, já era louco de nascença, aí alguma coisa fez com que, igual o gene do álcool, o gene do cigarro, né? A gente vai aqui comentando livremente enquanto vão chegando os colegas, porque nem todo mundo também tem porre para ficar aguentando assim uma leitura cansativa, né? Tem mais gente que diz que viria. Quando eu fazia estágio aqui na UFS, depois de concluir a psicologia, vinham uns casos assim que a gente vê que a loucura é cultural, né? Um dia uma mãe chega lá com a menina que ficou muda, com 11 anos assim, aí emudeceu. O que aconteceu? Que ela falava até aí, mas sua irmã ficou muda. Perdeu a linguagem e não consegue mais verbalizar nada. Quer dizer, se você vê um quadro desse, o que é loucura? Ela é biológica, né? Teve um outro caso mais bizarro ainda. A mãe morava com o filho lá uns 13, 14 anos. A gente pode falar isso aqui porque é anônimo, né? E também é bem distante aqui da pesquisa. Chega um certo instante, a mãe saindo do banheiro, rapaz, ela se desenrola da toalha, o jovem lá deitado na cama de casal, lá assim, tranquilo, né? A mãe se desenrolou da toalha, morando sozinha com o filho, deu um surto, loucura, de, sei lá, carência afetiva nela, né? O rapaz saiu apavorado do quarto, correndo igual um louco, completamente fora da realidade já. A minha mãe foi bater lá no plantão psicológico da UFS, completamente surtado. A loucura é cultural, né? Um gesto desse tem aí justamente o problema do incesto, né? A mãe não pode sexo com o filho, por mais que ninguém estivesse vendo. O garoto sabe que, né? Tem na cabeça dele, não tem passando a mesma coisa que tem na cabeça da mãe, né? Pior de tudo é se ele consentisse, né? Quer dizer, vê só o quadro. Se ele não consente, enlouquece. Se ele consente, é loucura. Tem que ser muito normal para falar assim, mamãe, por favor, a senhora está lidando com seu filho, enrole-se na toalha, né? Vai vestir uma roupa. Tem que ser um ser superior, assim, um divino, né? Ou que não seja nada disso. Ele tem que dar conta disso, né? Ele tem que dar conta disso. O problema é justamente você dar conta de uma situação louca dessa, né? Você vê uma situação louca dessa, você tem que dar conta, sair tranquilo, tomar um café com pão, né? Mamãe, o que foi aquilo? Ninguém fala nada, bota uma pedra em cima. Aí um dia o garoto fica adulto e vai embora de casa. Quer dizer, é muito difícil a gente viver. A gente vai ler aqui o Freud, como ele é um homem assoberbado, tá? O Eduardo está vindo aqui, né? Já veio no domingo. Aquele mesmo homem que lá em 1912, 1907, assim, ele está já bem avançado na psicanálise. Aqui nós vamos ver o jovem que. Deixa eu ver que tem gente pedindo para entrar. A gente vai ver um jovem aqui, parece machadiano, tá? Ele tem um dom da linguagem, assim, ele está observando tudo. Tem um modo de ver, parece que feminino também, né? Quando fala feminino assim, é porque o olhar feminino ajuda muito a gente a compreender a realidade, né? A mulher, uma olha para a outra para ver como é que a outra está se dando melhor no mundo, na vida, né? O que marido eu. Boa noite, Maria do Carmo. Maria do Carmo vindo aí hoje pela primeira vez, nunca tem tempo, conseguiu hoje arrumar um minuto. Uma mulher, quando arranja um bom marido, que chama um bom partido, né? Eu quero um bom partido. O pai
Um pai responsável, que tem uma filha, ele fica satisfeito quando a filha dele tem um bom marido. É uma linguagem simples essa, tá vendo? Não tem machismo, nem sociedade patriarcal, nem feminismo, nada disso. Eu tenho uma filha, né? Engravidou e ficou solteira, né? Então, quando você tem uma filha que tem um marido que assume a responsabilidade de ser o marido dela e tem filhos e família, você sente proteção, é isso. Simples, né? Parece que o Freud tinha esse olhar sobre a realidade meio feminino, assim, ele fica observando tudo que se passa ao redor dele. Então a gente vai ler 8 e 12, né? Vou começar a ler. Alguns colegas avisaram que não podia vir. Boa noite, Gustavo. Gustavo é um rapaz que está chegando pela primeira vez, admirador de Machado de Assis. Aqui nós estamos lendo hoje, Gustavo, Cartas do Jovem Freud. A gente já leu A Juventude do Machado e a gente tem comparado assim muita coisa do jovem Freud, muito similar ao jovem Machado, tá? Se você tiver persistência, né, para acompanhar, você vai acabar compreendendo onde a gente quer chegar nesse estudo onde quando você tem 16, 17, você teve 15 anos, né? Todos nós tivemos. Boa noite, Lucas. Quando a gente tem 16 anos e quer uma namoradinha, você não sabe como é que faz para pegar, né? Bota a mão no peitinho, você vai fazer um carinho, dá um beijo antes, ele dá um tapa na cara. É todo esse jogo erótico de conquista e relacionamento. João Gustavo. Valeu, João. E que todos nós passamos por isso. Todos os rapazes passam por isso e todas as moças passam por isso, né? Toda mulher passa por uma situação onde ela fica no impasse, assim, deixo ele avançar ou faço a difícil, né? Permito logo ir dando um beijo, passando a mão em tudo, ou eu dificulto um pouco. Então, a vida é essa, né? Aqui nós vamos terminar uma carta da semana passada, da quinta-feira anterior, que a gente já fez, né? Aqui o Freud, João, Eduardo também, né? E os demais novatos aí, Maria do Carmo. O Freud aqui, ele está em relação com o Eduardo Silverstein, tá vendo? Aqui uma carta de 1910, que nós lemos lá no encontro passado. Querido amigo, perdoa que o ano passado não respondi a sua carta de felicitações, né? Boa noite, Freud, como é que vai? Você está bem e tal? Então, mandou uma carta e não respondi. Te asseguro que me deu muita alegria, né? Nós temos feito, ficamos velhos, né? Nós temos feito, ficamos velhos desde que compartimos os pequenos prazeres dos anos de estudo, tá? Interessante, né? Agora pronto, a vida se terminará. E o Freud aqui está com 54 anos de idade. Desejaria saber mais detalhadamente como te vá, como você está. Eduardo não foi ninguém na vida, né? Vamos falar assim. Fez direito, foi um advogado. E o Freud nós estamos lendo hoje, ficou para a posteridade, né? Então, o Freud estava na época já vislumbrando assim, como é que eu me torno um homem reconhecido depois. Daqui a pouco a vida terminará, para o Eduardo acabou, mas para o Freud não. Desejaria saber mais detalhadamente como você vai, e de mim posso dizer que inesperadamente tive que afrontar muitos esforços, mas que em conjunto não estou descontente com o resultado. Pouco a pouco, meus propósitos científicos se estão cumprindo, ganho tanto como necessitamos e poderia haver-me feito rico se não tivesse preferido uma família numerosa. Ele tem uma esposa com 6 filhos, tá vendo? Ia falando um pouco instante aqui antes, né? Arrumar um bom marido, né? A dona Marta, esposa do Fred, tinha esse homem aqui que está falando, né? Vida boêmia é diferente de esposo, né? Poderia fazer mais rico se não tivesse preferido uma família, uma esposa com 6 filhos, né? Os pacientes de los que hablas, então, de que você fala, já podem vir se quiserem. Eu acho que o Eduardo devia estar pedindo ao Freud, que escutou falar que o Freud conhecia psicologia, né? Freud, eu estou com uns amigos aqui, estou precisando indicar, ó, os pacientes que fala podem vir se quiserem. Vou derivá-los a meus muitos discípulos que fazem tratamento segundo minhas instruções, posto que eu
já não posso aceitar nada mais para esta temporada, né? Não pode mais pegar paciente. Me encontro no meio de um amplo movimento definido pela concepção e o tratamento de enfermidades nervosas, que não será desconhecido em Rumânia, onde mora o outro, né? Já que há encontrado muitos seguidores em Rússia, Suíça e Estados Unidos. No último setembro, atendendo um convite que estive nos Estados Unidos para dar um curso em uma universidade em Boston, perto de Boston. Precisamente, em Alemanha, ainda tenho que lutar contra muitos inimigos. A esse homem aqui, em 1910, o Freud escreve, e nós estamos lendo cartas dele a esse mesmo rapaz, cartas de 1874 aqui, né? Que são, então, 36 anos antes, quando eles tinham 18 anos de idade e faziam faculdade. Nessa época, o Eduardo fazia direito e o Freud fazia medicina. O Freud era um desajustado, né? Por ser desajustado, ele não se ajustava. Então, continuando, no pós-script dessa carta dizia: suponha que tenha passado por alto o ano novo. Nós estamos lendo linha por linha, né? Vai comentando. Significa ter-me por capaz de um mau gosto de que me sinto totalmente livre. Passar por alto o ano novo, então, não dá bola nenhuma para o ano novo, né? E que isso seria uma pessoa de mau gosto, né? Porque ano novo é foguete, né? Festa, carnaval, alegria, e ele não tinha, ele tinha uma melancolia interna, né? Que não desfrutava dessa parte da vida. Só injustamente se lhe reprocha a religião que tem a essência metafísica e que continuando aqui, porque está caindo assim no início, cai, depois não cai mais. Só injustamente, então, ao contrário, a religião se dirige exclusivamente aos sentidos, aqui ele vai inverter tudo, tá? A religião se dirige exclusivamente à parte sensível. Por quê? Ele vai dizer, né? Inclusive ao ateu que tem a sorte de pertencer a uma família medianamente crente crente não pode negar o dia de festa quando se mete um bocado de ano novo na boca. A linguagem metafórica do Freud é do tempo todo assim, tá? Meteu um bocado de ano novo na boca, né? Se pode dizer que a religião, gozada com mesura, né, estimula a digestão, mas em excesso prejudica. Goethe sabia que nada é mais difícil de suportar que uma série de dias felizes ou festivos. Essa frase vai aparecer lá no Mal-Estar da Cultura, quando Freud diz essa mesma frase, né? Nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias festivos. Lá ele vai dizer felizes. Uma série de dias festivos é insuportável porque você tem que comer muito, ficar aqui nesse caso, né? Lá em 1930 muda um pouco o sentido, é assim, é bom quando tem um problema. Você passar uns 10 dias felizes num lugar lindo assim, você não vai aguentar, porque tem que ter um problema para ficar alegre, né? Para perturbar. Uma felicidade continuada é um pouco difícil de aguentar. Mas são os paradoxos. Vamos para frente. Aí, isso por quê? Pois, muito naturalmente, uma pessoa se provoca uma indigestão, tá vendo? Uma sequência de dias felizes, você vai comer e vai fazer mal. Também é curioso de que maneira certas festas têm influências características sobre os órgãos do baixo ventre, por seus efeitos religiosos específicos. Olha só, ele vai ligar então a religião à comida, né, festas, ele vai dizer assim, religião parece metafísica, mas ela é muito empírica. Por exemplo, a Páscoa produz entretenimento pelo pão sem levedura e os ovos duros. Yom Kippur, que é uma festa religiosa aqui, né, que vê, dos judeus, né, onde tem
Isso que está acontecendo aqui é o Yom Kippur. É um dia tão funesto, não pela ira de Deus, mas pela marmelada de ciruelas que favorece a diarreia. Tá? Imagina o Freud, né? No ambiente, ele tem que falar isso escondido em espanhol. Aqui é uma academia espanhola que eles criaram, né? Só tem 2 membros, escreve em espanhol. O texto do Freud aqui, originariamente, é em espanhol, tá? Não tem uma versão espanhola de um texto alemão, não. É uma linguagem cifrada para a mamãe e o pai deles não leem. A diarreia, né? Então, apesar disto, essas características não bastam para distinguir todas as festas entre elas e um empírico, ser empírico como eu sou, né? Tá vendo? Um homem da experiência, né? Confundirá ainda muitas vezes, como também este ano, o dia do Ano Novo e Purim. Aí menciona uma festa aqui, tá? Porque nestes dias não se come nada específico. Ficou 2 dias sem comer nada, que ele fala. Então é o contrário, né? Diz que come muito, faz mal, diz que não come nada também, deve ser problemático. Hoje, sem dúvida nenhuma, os ronquidos da agonia de 2 peces e uma oca em la cocina me han ensinado que estamos em vésperas da festa das expiações. Estou exagerando em função da plasticidade da cena. O Freud parecia, assim, um escritor literário, porque ele imita, enquanto escreve carta, o que ele lia em Goethe, né? Tá vendo? Usa muita metáfora. Quando o Freud, lá no futuro, diz assim, que os escritores literários anteciparam a psicanálise, ele está falando dele mesmo também, tá? Quer dizer, eu consigo desaguar na linguagem, né, e desaforando, assim, falando essas raivas aqui, tá vendo? Diarreia, pô, a mamãe me chama, eu vou lá e fico comendo, depois é muito doce. Então é uma maneira de fazer um tratamento, né? Só que numa língua que ninguém entende, né? Quer dizer, tem uma ideia de divã aqui escondida, né? Você fala em segredo, essas coisas. Então, estou exagerando, né, em função da plasticidade da cena. O Eduardo, na última reunião aqui, né, domingo, ele falou assim, que ele gostei daquele comentário dele, assim, que ele queria ver essa origem do pensamento, e não o conceito pronto, né? Depois que o conceito está pronto, aí, quer dizer, ele veio de alguma experiência, né? Não existe conceito antes da experiência. Então, de onde veio o conceito? Vem daqui. O comentário do Eduardo no último encontro foi muito bom, eu estou repetindo ele aqui hoje, porque ele diz assim, queria observar como é que acontece lá na experiência, lá na origem, né? Na origem da experiência. Por que que o rapaz teve um choque psicológico, saiu correndo e ficou louco? Por quê? E a mãe dele apareceu nua, por isso. Ninguém fala, né? Estou falando isso aqui só. Na sociedade, ninguém vai dizer que aconteceu isso. O que aconteceu com ele? Ah, não sei, minha filha. Alguma coisa, né? Você não sabe? Não, não. Eu não tenho a mínima ideia. Ninguém vai falar, né? Então, a plasticidade da cena exige que você faça um relatório ocultando, né? Da cena porque as bestas já estavam mortas quando entraram em casa. Então, metafórico, né? Não se pode abarcar de um só vistazo, até que extremo a aliança entre a religião e o estômago favorece a religião. Tá vendo? As festas religiosas, né? Não se pode abarcar, né? Você olhando de uma vez só assim. Creio que o estômago organizaria uma revolução se eliminasse a religião. Tá vendo aqui, Nilo? Se você eliminar a religião, o estômago vai fazer uma revolução, né? Pegar em armas, né? Cadê? Eu quero a religião de volta. E há que ter muito em claro o que isto quer dizer. A gente que atribui ao estômago, sem mais aliados, a capacidade de governar o mundo. Fala, Lucas.
Os comentários do Lucas são um dos melhores aqui, né? Quem quiser comentar, tá livre. Ah, Eduardo, fala, fica tranquilo para falar, viu? Quem puder, né? Não, toda humildade. Os meus comentários são simples que eu estou aprendendo. Aham. Eu estava estudando recentemente um livro você falou sobre religião. E aí estava falando sobre a revolução dos Estados Unidos, que teve a guerra, todas as seções, separação. E aí o texto ele faz um questionamento que a Constituição americana ela coloca que primeiramente que ela foi inspirada por Deus para ter aquela libertação do povo e não os representantes que lutaram, porque se fosse o representante os homens, É, algumas pessoas não lutaria, mas precisava de algo maior que seria além dos homens, aí é, colocaria Deus. E aí acho que por isso que é importante, porque para alguns, se não for uma fé para lutar para algo maior, pode existir no meio do caminho. Achei bem interessante essa fala do Freud. isso aí. É Tá vendo? engraçado que essa semana morreu aquela cantora Sinéad O'Connor, que ela fez um protesto polêmico na época, não lembro quem foi, não sei se foi 90, começo dos anos 90, por aí. Que ela cantou uma música do Bob Marley, né? O nome da música era War. E aí no final da música ela pega a foto do Papa João Paulo II e rasga ali. Acho que ela acabou com a carreira dela ali naquela hora. É, tem que ter esse cuidado, né? Porque esse tipo de situação pode expor demais e que você acabou de falar aí, né? Acabar com a carreira por uma bobagem dessa. Mas aqui o Freud dizendo então, no jovem Freud, que atribuirá ao estômago sem mais aliados, apenas a minha barriga, né? A capacidade de governar o mundo. Aí agora o Lucas veio com o argumento contrário. Essa empiria toda atrapalharia se não tivesse algo maior. Então é preferível que tenha ideias que não são humanas, né? Interessante o comentário do Lucas, como vem em contraponto, né? Esclarecer que o empírico, então, que o Freud tanto marca aqui, precisa ter também o ideológico, né? Mas dentro dessa praticidade, se nós pegarmos aqui o nosso vizinho Uruguai, sem nenhuma questão nem laica, uma questão laica, não laicista, porque nós estamos num país laicista, e toda aquela questão do Freud, um judeu alemão com a influência de Lutero. E esta negação do que não é dito, porque o grande interessante nos textos de Freud não é o que ele diz, é o que ele esconde e o que ele vai dizer lá adiante. Porque se nós pegarmos a referência de Freud, na minha concepção humilde diante dos senhores, ele deixou para depois, porque agora ele está com uns 18 anos, depois que ele pegou e abriu a caixa de Pandora. Ah, tá. Interessante, né? Isso aí. Então, aqui no período de formação dele, ele é um jovem completamente perdido, tá? Solta essas falas assim, porque ele exige que passe por ele, tá? O que tem o Freud de ponto diferencial, assim, eu exijo que passe por mim. Quer dizer, eu exijo que passe por mim, assim, eu preciso experimentar a coisa, porque de ouvir falar, eu não vou seguir, eu não vou ser seguidor de doutrina. A ideia de Freud é, eu jamais vou seguir doutrina. É a mesma ideia do Kierkegaard. Quando Kierkegaard rompeu com tudo, ele falou assim, eu vou salvar o meu eu e fazer a minha religião existencialista, né? O Freud tem essa mesma ideia. É porque também eles são emergentes do fim da Idade Média e do declínio da Igreja Católica. Justamente por estar perdido, ele se achou, tá vendo? Melhor, essa frase é muito boa, Márcio, obrigado. Mas assim, como estava em fim de Descartes, né? O Kierkegaard publicou um livrinho assim, é preciso duvidar de tudo, baseado em Descartes. Porque vinha uma época em que... Boa noite, Mary, que bom que você veio. Vinha de uma época em que a escritura sagrada, né? O governo era um livro, e agora o governo é a empiria, né? Eu estou duvidando de que eu tenha que seguir doutrinas que estão escritas em livros. Mais ou menos isso. Há uma briga aqui. Boa noite, Maria. Bem-vinda.
Há uma briga entre o ideológico, né, que o Lucas acabou de apontar. Se não tiver um ideológico, também precisa ter uma teleologia, né, uma finalidade na frente. E precisa ter também a experiência. Então você fica nesse impasse, né? Então o estômago governa o mundo. Talvez que buscar a razão de por que os clérigos sinta tão bem a sua fé nesta aliança entre digestão e edificação, né? Então, os clérigos, porque a igreja também tinha muitas posses, né? Baseado na doutrina, ela ia aumentando o capital, né? Mas não estamos nos estamos perdendo em questões da história, da cultura. Olha só que interessante a frase dele. Um garoto ainda, né? Mas já faz um comentário filosófico, né? Estamos nos perdendo na questões de história da cultura, que em realidade não concerne a nós dois, né, da Academia Espanhola. Ele quer falar das coisas íntimas, né? A verdade é que a comida é o costume mais insistente. Tem que comer, né? Nossas festas sobreviveram a nossos dogmas. Olha que frase. Os dogmas vão caindo, né? Mas as festas não. Boa noite, Maria. As nossas festas vão sobrevivendo aos nossos dogmas, como a comida do enterro aos mortos. Aos mortos. Como a comida vai até os mortos, né? Isso, e posso responder a sua pergunta de que fará o último homem. O que vai fazer o último homem na face da terra? O mesmo que fez o primeiro, ele vai comer. Tá? Então é bem assim, irônico, né? Porque quem é que fala do último homem é o Nietzsche, né? Quando não tiver mais ninguém, sobrar só um, vai fazer o quê? Tem que almoçar e jantar. Não é a filosofia que vai fazer esse último homem, né? Interessante, tá vendo? Boa noite, Elaine. Então, posso comentar, responder a pergunta que será de que vai fazer o último homem? Ele vai fazer o mesmo do primeiro homem, ele vai comer. Assim, participamos nas comidas nos domingos e dias festivos, mas com a diferença de que, enquanto os crentes pensam que fizeram uma boa obra, nós, filhos de um mundo laico, né, tá? Somos conscientes de que temos comido um bom prato. Tá? Interessante, né? O modo crítico, como ele faz aqui nesse pós-scripto da carta que tinha terminado, onde ele tinha comentado aqui uma série de coisas que a gente já falou muitas vezes, né? Quem quiser ver o anterior, tem no YouTube, né? Essas cartas de Freud nunca foram lidas com esses comentários que nós estamos fazendo aqui em grupo, tá? Primeira vez, né? As cartas de Freud, nessa época, são lidas como um diário, assim, de um jovem. Não cria uma conexão entre os conceitos que estão aqui e os que aparecerão depois, né? Aqui tem a linguagem privada, aqui tem a decepção com o homem, aqui tem o que eu vou fazer da vida. E aquele paciente que chega no consultório completamente perdido e destruído é o jovem Freud no início de carreira, né? Tem umas passagens mais na frente que chega a ser de arrancar os cabelos da gente, tá? Vai chegar lá. E são nossos filhos, né, de 15 anos. Eu estou com um menino agora que chegou na faculdade, tá bem, mas ele passou um período de 16, 18 anos assim, que falou assim, pai, me deixa em paz, pai. Pô, não sabia o que ia fazer da vida, né? Por sorte, está em Curitiba agora fazendo arquitetura e está se realizando, né? Está sentindo... Manda aqui os projetos que está fazendo lá, tudo besta, assim. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Também é assim, né? Você conseguir, na empiria da vida, né? Encontrar um direcionamento para ganhar dinheiro, se realizar socialmente, encontrar uma namoradinha que está namorando, agora daí a pouco tem um casamento, filho, carro. A vida é isso, né? Nenhum ser humano veio aqui, nenhum humano veio ao mundo e fez diferente disso, né? Onde é que eu estava aqui? Cadê o pós-scripto? Ah, tá aqui, ó. Pós-scripto.
Então, agora uma cartinha aquela daqui era de... Vamos para frente que a gente vai vendo as datas, né? 22 de setembro, de outubro de 74. Aqui o Freud tem de 56, ele está com 18 anos. Querido amigo, altas horas da noite me ponho a responder, né, as tuas cartas para abreviar o teu assombro, se não tu preocupação por minha persistente, se não também a preocupação sua por estar em silêncio. Então ele vai altas horas da noite preocupado porque o Freud tem uma preocupação assim, não deixar de responder as cartas. Não te preocupes, ainda vivo e respiro. O ar balsâmico da sala de autópsias, aí ele vai a ironia dele, né? Porque ele está agora fazendo autópsia de cadáver, né? O ar balsâmico na sala de autópsias, ainda que apenas encontro tempo para dar-me conta da minha respiração. Na psicologia, que eu sou engenheiro, mas eu fiz psicologia, tá, Eduardo? Eu fiz engenharia civil, voltei para a UF, fiz psicologia, 5 anos, né? É obrigado a fazer 5 disciplinas lá com os médicos, tá? 5 matérias, medicamento que interfere com o psiquismo, o que é o corpo humano, anatomia, tem que fazer um curso de anatomia também, esse aqui, ó. Rapaz, ele vai falar mais na frente quando falta cadáver. Aí um dia chegamos lá, as menininhas todas, tá? 30 alunos, né? Um negão estirado assim, um cadáver, né? Aí o professor chega com uma varetinha, levanta lá o pênis dele e fala assim, aqui está a região sexual, como se ninguém soubesse o que é isso. Ele está falando da autópsia, né? Também abre o corpo, né? Abre, corta do cadáver, né? Então, ele vive de doações de cadáver. A escola de medicina, ela vive de doações de cadáver. E quem tem sensibilidade psicológica, nessa hora, tem gente que desmaia, né? Que não aguenta, fica com a mão na cara e vai embora. Mostra a mulher nua e o homem nu, um cadáver, né? Para poder cortar o corpo tem que estar morto, né? Então ele está falando disso aqui, né? Respira o ar balsâmico numa sala de autópsia, ainda que apenas enquanto tempo para dar-me conta da minha respiração. De fato, esta é toda a minha desculpa por não ter escrito antes. Uma carta requer certa concentração, certa serenidade artística. Uma carta sempre é um exercício próprio do chamado artista livre, que só pode apetecer-nos quando se tem acalmado os ruídos excessivos das preocupações e tarefas diárias. Está vendo? Ele faz um poema aqui no meio da carta dele. Eu escrever isso aqui, eu tinha que me esquecer do cadáver, né? Acordei de noite, apavorado, não respondi ainda o Eduardo, meu Deus do céu, vou perder o amigo. De todo modo, havia uma carta terminada para ti no meu escritório, até que recebi uma tarjeta, né, postal, pela qual reteve a carta, considerando-la desatualizada e decidi substituir por outra. Tá. Então, ele observou que, como compensação por tua espera demorada, né, ficar esperando muito tempo, posso oferecer um relato autêntico sobre a cerimônia inaugural do diretor. Não duvido de que tenha lido sobre isso na Neue Presse, né, um jornal lá alemão. Publicaram, com certeza, a aula inaugural, porque aqui na UFS também tem aula inaugural. Sempre que vai começar o semestre de física, convido um professor de fora para vir dar uma palestra, para animar os estudantes. Vai aparecer isso aqui, tá? Veio o ministro da Cultura que dá uma aula inaugural lá, tá? Então, ser no jornalzinho. Mas, como ali também foi só um estudante quem redigiu lá no jornal, né? O estudante que redigiu a informação poderá aceitar o meu relato como retificação e complemento daquela redação, né? Então, não vou mandar um recorte do jornal, vou fazer o meu jornal. Dos tempos que ainda estavas aqui, recordará o decreto do Ministério do Ensino, né, da Ensinança, que sacou à luz a ausência dos juristas nos seminários e que ameaçou com medidas disciplinares. O mesmo recordará, talvez, daquele outro que se referia à conduta dos professores durante os exames. Qual é a conduta dele durante os exames? Tá bom? Tá dando para ler aí? Vou botar maior um pouco. Que assim eu tenho que passar outra página.
Consulta dos professores. O segundo enfureceu tanto aos professores como o primeiro aos estudantes. Por parte destes últimos, se havia acordado, de entrar em acordo, né, uma manifestação infernal contra o demorado adiamento da inauguração pelo diretor com o fim de recordar com certa ênfase a liberdade acadêmica e a sua excelência e conselheiro secreto, o senhor Dr. von Stremayer, que é o ministro. Tá? Mas não aconteceu assim, senão de maneira mais inesperada. Mais que surpreendido, então vem a surpresa, né? Aqui tem um caiporismo que você então fica assim, né? De modo inesperado, mais que surpreendido, nos encontramos com o novo diretor, que é o Dr. Valberg, havia assumido nossa preocupação, realizando a manifestação de uma maneira muito mais impressionante do que se tivesse podido fazê-lo os estudantes. Deve aquele palestrante que chega assim, né, igual o Churchill, né, ou então aquele discurso do rei lá para atravessar o Canal da Mancha. Então vai, para o conselheiro, a corte, um rector magnificus, ele bota em latim, né? Tal discurso foi uma verdadeira desfaçatez, sublinhando a dignidade da primeira universidade alemã, né? Tá vendo? Eduardo mencionou aqui Lutero, né? Aqui nós estamos em 1874, quando Bismarck unificou, né? É bom lembrar disso também, né? Quando Bismarck unificou as aldeias alemãs criando a Alemanha, foi em 1872 por aí, né? Anexou a Alsácia-Lorena, que era pertencente à França, né? E vai ser o motivo da Primeira Guerra Mundial lá em 1914, para recuperar de volta a Alsácia-Lorena. Então nós estamos nesse momento em que começa a Alemanha a se organizar enquanto um país, né? E está dizendo aqui então da primeira universidade, tá vendo? De maneira muito interessante que aí sublinhando, né, a dignidade da primeira universidade alemã nessa época, tá? Enquanto que Sorbonne, na França, é do ano 1200, né? Na Alemanha, mais tarde. Exigiu, para isso, uma administração individualizadora e providente, o lugar de sua habitual burocracia. Declarou como algo impossível a restauração da universidade segundo o espírito medieval, ó, tá? Posto que havia estado sucessivamente ao serviço da Igreja e do Estado. Afirmou que ela tinha uma tarefa que excedia em muito os limites do Estado e da nacionalidade, a universidade, né? E reivindicou liberdade incondicional para a ciência e seus experimentos, investigação e crítica. Quer dizer, o Freud está numa sorte aqui, que ele está justamente com 18 anos, quando está sendo estimulado, né? A pesquisa acadêmica e científica contra um espírito medieval que estava sob a Igreja e o Estado, que a gente já leu antes aqui no Descartes, né? Descartes teve que publicar a Meditação e Discurso do Método para esconder uma descoberta. 200 anos antes de que isso aqui, né? Então vai, a administração anterior reprochou, né? Fez um reproche, ainda que indiretamente, que não tivesse buscado ensinantes qualificados, né? Tá vendo? Professores aptos, né? E advertiu não fomentar os desgostos ali, da onde se tratara de promover uma paixão pela ciência, tá vendo? Para os estudantes, reivindicou um alívio nas assinaturas obrigatórias para que se aprenda menos, mas mais fundo, tá vendo? Que interessante. Aprender menos e com mais profundidade, né? Que é uma dispersão grande, muito grande, assim, no ensino médio brasileiro e depois na universidade, que se estuda uma infinidade de matérias para, no fim, afunilar numa só, né? Aprenda menos e com mais profundidade. E recomendou buscar o ideal na universidade, se quisessem sacar algum proveito dela, tá? Então, ele vai criticar esse discurso aqui, viu? Buscar o ideal, né? Que o Freud sempre observa, como Machado observa do ponto de vista da petalogia, assim, meio engano, né? Estão vendendo assim, a mercadoria está muito bem vestida demais, tá? Ele sempre olha pelo lado da experiência. Tem que passar por mim, se não passar por mim, não é válido, né?
pensamento de Freud é um racional, assim, exige a racionalidade o tempo todo. O racional você tem que passar pela experiência. Afirmações imaginárias não têm valor nenhum, né? Vamos manter isso em mente, né? Porque é assim que o Freud vai progredir. Que aponta de maneira desordenada as verdades mais concisas dessas impertinências. Então ele vai começar a criticar agora, né? Eram as que foram seguidas por aplausos furiosos de vários minutos, né? Parabéns, nova universidade, né? Todo mundo feliz. Como mostra a admiração por tão preciado professor e através dele que se podia escutar a universidade mesma. E tá vendo? Esse entusiasmo todo da universidade, na verdade, ciência mesmo não existia, né? Ao início do processo científico, né? Toda a ciência evoluiu muito nos últimos 100 anos, mas assim, não conhecia os neurônios ainda, nada disso. Aplausos furiosos, né? Então vai, admiração, escutar da universidade mesmo, e como mostra a hostilidade contra Stremayer, quem, como me disseram, se sentia muito incômodo em tentado mostrar sorrisos de diplomacia e superioridade em todos os momentos, de palavras fortes. Quando abandonou a sala, acompanharam ele os inteligentes, ainda que discretos. O aplauso que se misturou com isso, segundo as informações da imprensa, que agora está lendo o jornal, né? Não estava destinado a ele, senão ao diretor, como salva de honra retardada, atrasada, né? Boa parte da comunidade estudantil, entre eles também eu, não viram de toda a história mais do que seus próprios abrigos e os sombreiros de seus vizinhos. Quer dizer, não viu muito longe, a não ser a si próprio. E chegou a inteirar-se dos motivos que haviam provocado os inteligentes e os espectadores. Os habilidosos, inteligentes. E por isso pode ser que as interferências entre os dois conjuntos de ânimos contrapostos tenham enganado ao periodista, né, que publicou a matéria. Do lado desse acontecimento, em um âmbito mais geral, posso referir-te algumas coisas, porque como Freud olha o mundo psicologicamente, desde o início, né, as manobras que dominam, assim, aqui seria um pouco Pílades de Orestes, assim, petalogia. Quer dizer, como é que eu distingo o que é verdadeiro nessa confusão toda, né? Do lado desse acontecimento, em um âmbito mais geral, posso referir-te algumas coisas do ciclo mais próximo e outros da esfera de máxima intimidade, quer dizer, de mim mesmo, tá? O que eu acho disso, né? Enquanto as nossas assinaturas são as matérias, né, a grade curricular, será uma novidade para ti que vale nominalmente filósofo se haja matriculado, mesmo assim, nas disciplinas mais puras e melhores dos estudos de medicina. Luiz influiu em sua decisão e que assim se tem encontrado dando um rodeio com o inseparável colega Rosanes. Aqui ele vai comentar um por um, tá? Como se ele pusesse essa frase assim, e eu? O que vou fazer, né? Ele vê um escolhendo uma coisa, outro escolhendo outra, e ele, e eu? Herzig se há mantenido fiel à matemática e já está sonhando com curvas infinitas e limites difíceis da matemática, né? Integral, derivada, né? Herzog, em câmbio, se há convertido em filólogo, economizando a pena de ver-lhe fracassar ante meus olhos. Quer dizer, foi embora para outro lugar. Mas quando penso nele, que o Herzog, ele vai dizer assim, tem dificuldade com a aprendizagem. Quando penso nele, tenho dúvidas se está melhor assim do que aqui com nós como médico. E devo interrogar ao bom Deus para que criou gente desse tipo. Meu Deus do céu, por que você criou um Herzog? Que não possui faculdades físicas nem mentais de nenhuma classe. Pensou? Você falar isso do outro? É possível pegar e pensar que nesse momento ele estava num dilema entre o ideal e o real. A minha realidade era essa,
o ideal era esse? É possível, né? Mas é o meu filho perdido aqui também, Eduardo. Assim, pai, o que eu faço, hein? Ah, meu filho, não sei não, rapaz. Garotinho era bom para tudo, tá? Gostava de literatura, medicina, tocar violão, gostava de arte, gostava de matemática, de história, ler com facilidade qualquer coisa. Pai, arte eu sei que não dá dinheiro, mas engenharia eu não quero, direito muito menos, medicina eu tenho nojo. Até que ele descobriu por conta própria a arquitetura, rapaz. Eu estou longe, ó, tá vendo a influência aqui, ó? Influenciou a sua decisão. Influencia seu filho ou seu namorado, alguém para fazer alguma coisa, depois ele vai falar assim, você que me mandou fazer isso, ó. Tá? Vai se ferrar Quando por a si gente, próprio, né? quando a gente pede opinião, a gente quer um cúmplice, né? Quer alguém para depois culpar, né? Então, assim, influenciou, aí ele está aqui. O que eu vou fazer da minha vida, né? Devo interrogar ao bom Deus por que criou gente desse tipo, né? Um tal de Herzog, que não possui faculdade nem física, né? É feio, então, nem mental, então é burro também, né? De classe nenhuma, nem sequer poderia substituir e nem tinha disfarçatez. Mas parece que os teólogos averiguaram que o cordeirito, né, não seria tão feliz quando se lhe sacrifica, nem o burro quando se lhe pega, porque posseriam paciência. Impressionante a crítica do Freud, assim, a observação da realidade, né? Ele tinha um olhar externo, assim, já a tudo, né? Quer dizer, já tem um psicólogo quase que pronto aqui, tá vendo? Você, o psicólogo é esse que fica vendo de fora e tem uma crise interna enorme também, né? Por causa disso, sofre muito, né? O que o Machado falou mesmo, que vem de berço? Vem de berço, é. E depois desenvolve. Ele fala isso lá, né? Essa habilidade vem. É boa, bem lembrado, Márcio. Obrigado pela colaboração. Quer dizer, vem de berço, tem dentro de si e vai depois desenvolver, né? Há que pensar que a paciência não é um narcótico, tá vendo? Você tem aí o baseado da paciência. Então, a paciência não é um narcótico, né? Nem um calmante. É meramente um estado de debilidade. Desgraçadamente, não podemos fazer nada mais por Herzog do que deixá-lo com a sua debilidade. Se o Herzog tivesse lido isso, falou assim, pô, Freud, você escreveu isso sobre eu, rapaz? É? Desgraçadamente, não tem outra saída. Vamos ter que deixar o... Vai ter que quebrar a cara e pronto. Em nossas disciplinas, né, vamos por caminhos bastante distintos, nossas matérias, né, cada um vai seguir uma, né. Solo em la zoologia e las classes de Brentano, volvemos a reunir-nos. Então, ele vai encontrar com ele nessas duas matérias, com o Eduardo, né. Brentano dá 2 seminários, quartas e sábados, pela tarde, que tratam sobre problemas metafísicos que ele seleciona, né, selecionados. Em viernes, que eu acho que é terça, né, pela tarde, dá um seminário sobre o utilitarismo de Stuart Mill, né? John Stuart Mill é a escola utilitária britânica, né? Aqui assistimos regularmente. A propósito de Brentano, o filósofo Fran Brentano, tá vendo? Inventou um gênero de assertivo. Isso aqui é um recorte que eu trouxe, vou botar aqui no meio do texto, do futuro Freud. Então, tem um respingo do que ele leu aqui lá no futuro, né? No futuro tem citações na obra do Freud, onde fala de Brentano. Vai falar do Fechner também, ó. Aqui, ó, além do princípio do prazer, ele menciona o Fechner, lá em 1920. Aqui nós estamos em 1874. Recordo que tenho a intenção de assistir às aulas de Fechner e peço que me escreva sobre que e como ele ensina. O Fechner vai servir de argumento para o Freud falar da pulsão de vida e de morte, né? Princípio do prazer e de realidade. Que ele tinha uma teoria dele lá, né? Tá vendo? Tirou da mente uma teoria. E Freud vai comentar. Então, o que ele ensina, né? Se ainda te interessa a sorte de duas minhas, aí vai falar das irmãs, de minhas duas irmãs, não te ofenderás pela notícia de que Ana foi admitida no primeiro curso em Las Ursulinas, depois de superar bem o exame, e que a Rosa,
entrou em uma escola de dibujo, de desenho, né? Recém-criada para o perfeccionamento dos amores femininos. Para aprender a desenhar. Eu me encarreguei de ensinar-lhe Lodemar sacrificando uma de minhas classes particulares. Então, a impressão que ele foi ensinar alguma coisa à irmã, né, Rosa, né? Sacrificando. É impossível que os deuses tenham estado tão contentes por este sacrifício como eu mesmo. Faz o sacrifício pela irmã e faz uma zombaria aqui com Deus, né? Para dar-te uma ideia das minhas ocupações, te agrego, né, junto meu horário, ó, e só comento como correção que os exercícios anatômicos não são regulares, senão que recomeçam periodicamente, tá? E que dependem totalmente da quantidade de material disponível, tá vendo? Tem defunto hoje? Não tem defunto, então não vai ter aula de anatomia. Exercício anatômico somente se tiver material disponível. Segundo caso, os substituem a prática fisiológica dos estudos na sala de dissecções, né? Vão dissecar outras coisas, né? Bom, como segundo suplemento, incluo uma folha que arranquei depois da inauguração de um dos assentos dos catedráticos, a sublime ideia de que o pedaço de papel suportou durante horas a pressão do ombro de um famoso físico e filólogo, inclusive filósofo. Fará, como espero, que te pareça uma relíquia especialmente valiosa. Que zombaria, né? Onde sentou um catedrático famoso, tinha um pedaço de papel, que ele foi lá e tirou, e vai ser uma relíquia preciosa, né? Evidentemente, desejo, por cima de tudo, que não me tomes como exemplo, ó. Fala essas coisas todas, tô desabafando pra caramba aqui, né? Mas, ó, releva aí, viu? Não se decepciona tanto com a realidade, não, porque eu preciso, né, não me tome como exemplo e que não me faça esperar tanto a sua resposta, nem espere de mim uma melhora das minhas presas, né? Do que eu faço, eu acho, deve ser. Todos os domingos e sábados posso responder as suas cartas, se quiserem. Só as 1000 pequenas ocupações que acompanharam o começo do trabalho ordenado, o mesmo que uma máquina que começa, né, horrivelmente, antes de pôr-se em marcha, me impediram, desta vez, de fazer isso. Até para escrever uma carta, ele usa essa piada, tá vendo? Estava aqui, rapaz, vou escrever hoje para Eduardo, aí acordou de noite, né? Vou escrever, porque senão eu perco o amigo. Pensou? Até para isso ele fala que imita uma máquina que precisa um empurrão, né? Para não retrasar novamente a saída da carta, termino com cordial saludo, né? Tchau. Falo da visita de Flus. E nós vamos para frente. Aqui temos essa versão em espanhol, é a melhor que tem. A Ângela traduziu, que publicou, né? Recolheu as cartas, fez um trabalho maravilhoso, tá? As outras versões não têm essas notas, então é preferível ler no espanhol. Agora vamos a 26 de outubro, tá? Então aqui era 22, 23, ó. 3 dias depois ele volta a escrever, né? Uma carta longa, né? 26 de outubro. 3 dias depois. Caro amigo, sua estranheza, a gente está tendo essa paciência aqui de ler a intimidade do Freud, jovem, é para curiosidade, né? Um divertimento nosso também, assim. Aqui a gente se diverte um pouco lendo a subjetividade do futuro inventor da psicologia humana, né? Que não tinha nada de psicológico nessa época, né? Tudo aqui era... Então, nós estamos estudando como é que a Márcia acabou de falar a frase fantástica, quer dizer, já tinha no berço, na mente dele, um futuro observador da realidade, que foi inventar a escuta, né? E nós lemos lá na última domingo, assim, o Homem dos Ratos, apresentado em 1908, em 24 de abril, acho que foi. O Freud se empolgou tanto apresentando que ele ficou 4 horas falando, e todo mundo querendo saber, né?
Assim como eu comentei há pouco instante aqui, o menino que viu a mãe sair nua do banho e teve um surto psicótico e saiu da realidade e não voltou mais, né? Aqui hoje, né, em 2020, 2010. Lá naquela época, era novidade isso, né? De onde que vem a loucura? Ninguém sabe, né? Tinha os manicômios. Não, como é que o cara ficou louco? É um choque, né? Do simbólico com o real. Né? Uma cena real muito forte que a minha capacidade de assimilar aquilo explodiu. Houve uma explosão simbólica na minha cabeça, né? E eu saí da realidade, fiquei tonto e não voltei mais, né? Então, nós estamos, nesse momento, pesquisando isso, por isso que os colegas que têm interesse estão informados que o objetivo é esse, né? Caro amigo, a sua estranheza sobre meu silêncio, aqui é outro, não, não, estranhou meu silêncio, é bastante justificada. Ainda que ontem, depois de receber a sua carta, te escrevi uma carta algo grande e aborrecida, tá? Ele mesmo julga o humor dele, né? Escrevi uma carta que, nossa, eu estava malhando demais, né? Quero mandar uma segunda depois da primeira, por se esta se perdesse e para que isso não nos precipite em preocupações infundadas. Fica calmo, tá? Eu não estou assim tão igual escrevi na carta, é só um desabafo mesmo, estou normal agora. O enigma se resolve facilmente. 1000 vezes tivesse tido tempo para comunicar-te em 5 linhas que estou bem, ó, mas com um documento tão inusual tivesse sobrecarregado ainda mais a sua preocupação, oferecendo-te, no fundo, uma ideia falsa da distribuição do meu tempo. Será que o Freud é sempre doido assim? Não, rapaz, eu estudo anatomia, né, estudo matemática, aquilo é quando eu estou angustiado, né? Preferia escrever-te uma carta mais larga e prolixa, mas tive que adiá-la por um dia, de um dia para o outro, e somente ontem, domingo, foi terminar a carta. Os 14 dias de minha preguiça, né, em escrever, não tem, pois, nenhum fundo sério, trasfundo sério. Por certo que se eu tivesse tido o mesmo, temido o mesmo, e coisas piores em seu lugar, sei muito bem que aquilo que tem me cambiado, trocou, né, em câmbio, né? Ah, tá. Tem uma passagem curiosa, né? Aquela pessoa que mudou, né, trocou, né, cambiou o domicílio, aqui ele vai falar do estranhamento, tá? Está muito mais exposto à susceptibilidade, fica mais suscetível, né? À preocupação e às suposições infundadas que aquele que permaneceu no mesmo lugar, para quem tudo segue sua marcha habitual e que não tem razão alguma de supor algo extraordinário. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico, né? Eu morei no Japão 3 anos seguidos, de repente, você está num lugar completamente estranho. Aqui em Vitória, atendi como é que chama? Estágio supervisionado na psicologia, um rapaz, muito parecido com esse aqui, ó. Ele veio do interior morar em Vitória, fazer ensino médio, 17 anos por aí. Então ele diz assim, né, era tudo estranho, rapaz, longe da mamãe, do papai, lá da roça, eu morando aqui em República, né? Aí ele entrou na Vale. Entrou na Vale e isso foi passando o tempo, entrou na Companhia Vale do Rio Doce. Aí ele estava numa cidade aqui do interior, um gerente que apostava tudo nele, tá, um rapaz inteligente, né? Uma reunião assim, uma mesa grande, um monte de gente. O gerente simplesmente fez assim, puf, bateu a cabeça na mesa, teve um infarto fulminante e morreu. Bom, aí aparentemente não influenciou nada, ele foi para frente. A Vale pagando um curso para ele já agora no ensino superior, não sei se era engenharia, ensino superior tecnólogo. Aí ele falou assim, rapaz, um dia eu estava na sala de aula, comecei a olhar em volta assim, só vi gente estranha, nenhum familiar. Aí eu levantei quietinho, consegui ir lá para fora, fiquei olhando assim, e se me acontecer alguma coisa aqui? Depois disso, ele não conseguia mais andar sozinho, e ele é levado lá na UFES,
Tá vendo que interessante? É uma experiência complicada em mim, algumas vezes, né? A esposa que levava ele na UFS, lá no plantão psicológico, ficou afastado. É possível que a morte do gerente, né? Porque você tem um gerente, né? Imagina você ter um gerente, né, que te banca, né? Vem cá, rapaz, você é meu braço direito, vem cá, esse serviço. Um homem forte, né? De repente ele morre. Tá? Bate a cabeça na mesa assim, mas ele morreu no ato, morreu no ato. Deu um... Puf, morreu. E você, não aconteceu nada naquela época, né? Passou uns 2, 3 anos, eu estava fazendo um curso, me deu uma sensação de pânico assim. Aí ele passou a ter insegurança permanente. Então, tá vendo? Ó, mais está exposto à susceptibilidade, à preocupação das suposições infundadas que permaneceu no mesmo lugar, né? Assim, ó, vamos ler de novo aqui, né? Os 14 dias e tal. Por certo que não tivesse temido mesmo as coisas piores. Fala, Márcio. É interessante que uma situação de estresse, né, de traumática, né, vivida, que no momento, né, não transparece, né, anos mais tarde, né, muitos anos depois, né, uma situação te faz relembrar aquilo, né, e aí você passa sem saber, né, o porquê, né, que está adoecido, né, porém essa necessidade, né, de pegar o pensamento lá na frente, né, vasculhar o que está acontecendo, né. É uma explicação psicológica para o surto, né? Porque esse é um surto, né? E que ele teve, então, uma perda da realidade, né? Mas não perdeu totalmente, não. Ele não ficou igual, ele não ficou em manicômio, não. Ele só tinha medo de andar sozinho e de ter um negócio desse de uma hora para outra. Aí tinha que ter alguém familiar perto, a esposa dele o tempo todo. Interessante, né? Perto de uma mãe, né? Quer dizer, tem uma repercussão lá da juventude, quando veio morar sozinho, né? É o déjà vu, né? Segundo Freud. O déjà vu, o déjà vu. Eu já vi uma situação dessa, quer dizer, eu já vivi isso antes, morando sozinho no meio do mundo estranho. Meu gerente que me suporta era o meu pai, né, simbólico, morre. E são os caiporismos da vida, quer dizer, Deus não devia ter permitido que um gerente morresse dessa maneira na minha frente, né? Vamos dizer assim, quer dizer, tinha que ter um esquema protetor do simbólico, né? Quer dizer, se acontece isso, alguém se ampara, né? Mas você vê com os olhos arregalados, né? Assim, de Edgar Allan Interessante Poe, que essa né? conversa agora aqui me veio um insight. O que é? Com essa nossa conversa, me veio um insight. Quer dizer, isso aqui também é terapia, né? Não, é lembrança, né? É um insight. A Juliana também escreveu aqui, né? Vamos ver o insight dela aqui. É uma observação, né? Isso é uma experiência complicada em mim. Algumas vezes surgiu como uma cautela paranoica, né? A mulher, né? A minha professora aqui de psicanálise falou assim: eu também sou paranoica, gente. Quando eu saio do meu consultório 10 horas da noite, eu saio com a bolsa assim, olhando. Se alguém me vê nessa hora, fala assim, aquela professora minha, aquela minha psicanalista, credo, quer dizer, ela sai olhando para tudo quanto é lado, né? Porque pode vir um correndo, né? Mas a fala paranoica da Juliana é uma palavra que, né, a professora empregou no momento para descrever o quadro, né, do feminino andando sozinho à noite. Cautela paranoica, né? Sensação de responsabilidade sobre o que só tem seriedade na própria cabeça, né? A escuta profissional desejada seria o observar com os ouvidos racionais abertos para algo que possa surgir que o raciocínio do analista ainda não alcançou. Se alguém for escrevendo aqui, tem gente que não gosta de interferir, né? Agradeço, Nilo, se você for lendo aqui, o Freud de vez em quando lia. Tem uma observação interessante que eles põem no privado aqui, mas a Márcia lembrou uma coisa, falando que a Juliana tinha escrito, né? Venham umas coisas que veio para a Juliana também. Então, está exposta a preocupação, às suposições infundadas, né, que permaneceu no mesmo lugar, não vê, né, para quem tudo segue sua marcha habitual e que não... Se esse rapaz nunca tivesse saído da cidade dele, talvez nunca passasse por isso, né? É o que ele está falando.
não tem razão nenhuma de supor algo extraordinário. Parece história extraordinária de Edgar Allan Poe, tá vendo? Sem dúvida, penso que não procederás comigo como as mães carinhosas. Aí ele vai aqui, né? Ao contrário agora, né? A mãe aqui que protege demais, né? As mães carinhosas que se desesperam. Você não vai fazer isso, né? Você está preocupado aí? Como é que tá? Tá com medo? Você não vai fazer comigo como aquelas mães carinhosas com seus filhos que se desesperam de pena quando sabem que esses filhos estão em perigo e que pega para bater, né? Quando estão salvos. Quer dizer, a mãe que bate no filho quando ele está bem, mas quando ele está dodói, mamãe também fazia assim comigo, né? Quando eu estava encapetado e derrubando o mundo, ela me dava uma surra, mas quando eu fingia que estava doente, ela dava um chazinho, essas coisas, né? Ela se desespera de pena quando estão em perigo e que dá uma surra nele quando eles estão bem. É oposição, né? Ou seja, que não me farás pagar de nenhuma forma o medo que passaste por mim, que a carta dele assustou muito, né? Passou o medo por ele, sem me informar pronto o que fazes em Leipzig. O que você faz aí? Que curso que você faz? O que você gosta? E se tem tempo e ganas, me transmita disso que crê que me possa interessar. Interesse, né? Tiver vontade de me falar. Por mim, estou à tua disposição com todas as notícias que possa pedir-me. Aqui, o que se sucede, né, o que acontece de um dia para de dia, é que conheci um da Noruega, interessante observação que vai fazer da Noruega aqui, tá? Com o nome de Grom. Eu conheci um Grom aqui da Noruega. Um magnífico germano, delgado e rúbio, que estuda medicina em Cristiania e que acompanha o seu pai em Viena durante um ano. Aqui, cheio de nota, né? A Ângela foi buscar um por um. Seu pai em Viena durante um ano e meio, um ano ou meio ano, que trabalha aqui no hospital. Então, tem um pai dele. O que ele encontrou na sala de autópsias, quando estava preparando os músculos de um braço, então me veio a ideia de que é curioso que os conhecimentos que alguém adquire sobre um braço na Noruega sejam capazes de aplicar-se aos músculos de um obreiro de Viena, de um trabalhador de Viena, coisa que me recordou a unidade do gênero humano. Uma ironiazinha, sarcasmo, né? Quer dizer, já que o corpo humano é o mesmo em todo lugar, né? Então há uma unidade. O ser humano é o mesmo em todo lugar, né? O braço lá na Noruega, a perna aqui em Viena. Apesar de todas as diferenças de nações e língua, a cultura é completamente diferente, mas o corpo humano é o mesmo. Na Noruega, a carreira de medicina dura entre 6 e 7 anos. A fisiologia, que aqui se estuda no princípio, como a mais importante das ciências básicas, né? O Freud começou muito pela fisiologia, né? Ele tem um ensaio sobre a fisiologia. Ciência básica, ali se ensina junto com a patologia, de modo que se perde a sua aplicação na patologia. Tem que conhecer a base antes, né? Quer dizer, primeiro vai conhecer a fisiologia, para depois a patologia. A julgar por esse exemplo, a medicina dali parece estar bastante atrasada, então, né? Então, aquela conversa anterior de que a boa universidade forma melhores, faz sentido, né? Acerca da língua norueguesa, me disse que esse Grom, né, falou que se parece muito com a sueca e que se entende o sueco em todo o país. Nas escolas, o alemão e o francês são obrigatórios, mas o inglês é optativo. Tá vendo? Nessa época, não valia nada o inglês, né? Hoje é só inglês. O idioma de mais peso é o alemão, lá, né? Como os gregos fizeram com Homero, né? Eles aprenderam alemão lá, né? Aí bota Hermann, aí usa aqui um jogo de palavras, tá? Dorothea Goethe. Creio que isso também passa na França. Talvez possa programar sua resposta de tal modo que a minha possa sair esse domingo, porque a partir de agora penso escrever todos. Olha um pouquinho, hein? Todos. Será que eu troquei?
Não. Tá para baixo, Adão. É. Deixa eu fazer assim, né? Porque quando faz assim, perde. Aqui veio, todos aqui, né? É. Ah, é porque é o final da carta. Então dá a impressão que ia continuar, não, mas em todos os domingos para evitar semelhantes alterações. Então vamos para lá agora. Então agora 8 de novembro, eu quero era de 26 de outubro, 8 de novembro. Caro amigo, aqui vai começar a entrar no esquema de Edgar Allan Poe, tá? Te escrevo hoje sobre uma semana muito triste e que se instalado em mim os ânimos do inverno, porque quando chega o inverno na Alemanha, eu morei em Tóquio uma época também assim, em que eu falo isso assim para dizer, eu tive essa experiência. É horrível, ele vai falar aqui, para você andar uma rua que você andava em 10 minutos, lá você vai gastar 1 hora, porque tem que passar por cima do gelo, né? Você vai assim com medo de cair de bunda no chão. Instalou em os ânimos do inverno, enquanto que até hoje, todavia, não me hão entregado o tão esperado abrigo de inverno para o capricho da lentidão do meu apreciado desastrado. Uma espécie de estremecimento, se aqui ele faz uma coisa de terror, tá vendo essa região amarela aqui? Devido à situação do inverno e o tempo que ele vai dizer mais na frente, ele faz uma poesia extraordinária. Uma espécie de estremecimento se estende em todo o mundo. Os moribundos se apressam a morrer. Os levemente enfermos intensificam sua tosse seca. E os que ainda estão sãos se protegem com maus condutores de calor e jogam nuvens de vapor nos pulmões. Nós dois pertencemos, afortunadamente, àqueles que ainda podem esperar viver outra primavera. Ele fala uma situação imaginária, né, como se ele estivesse vendo um monte de gente sofrendo muito devido à tempestade de neve, que ele vai narrar em seguida aqui. Nós outros vamos viver outra primavera. E eu me propus seriamente aproveitar esta vez melhor o favor da natureza e cuidar de minha saúde física fazendo passeios e pequenas excursões. Como se sabe, a alma é uma coisa imortal, de modo que não se perde nada. O corpo, por contrário, é mortal e requer cuidados antes de que morra. A gente vai ler lá no Jung depois, nas cartas do Jung, que o Freud, em 1900, quando tinha 52 anos de idade, ele calcula. O Freud tinha uma paranoia com a morte, tá? E a saúde e o descuido. Ele manda uma carta para o Jung dizendo assim, rapaz, no meu telefone tem o número 62. Eu estou hospedado no quarto 62. A rua do hotel onde cai é o número 62. É o 26. 62 é o contrário. Conclusão, com 62 anos eu vou morrer. E você, meu filho herdeiro, eu vou te passar tudo. A gente não sabe se o Freud está ironizando ou falando sério naquela carta, porque dá um tom de seriedade. Porque o Jung era da área assim, do mapa astral e ficar fazendo horóscopo. Parece que essa carta está jogando piada com Jung, né? Mas aparece na juventude dele isso, uma espécie assim, ó, a alma é uma coisa imortal, né? De modo que não se perde nunca nada, né? A alma sobra, assim, né? Mas o corpo não, né? Espero que tu também tenha feito cargo disso e cuidar para não morrer, né? Permita mais descanso que aquele que pode proporcionar a ingestão diária de classes de 8 às 4. Então, a ingestão, quando a situação aperta, corre para todos usar isso aí. Aqui ele fala, você está ingerindo, né, de 8 da manhã às 4 da tarde, dá quanto, hein? 8 às 12, 8 horas de aulas por dia, né? Também, esse pessoal aqui dessa época, e mesmo hoje em dia nas escolas jesuítas, talvez o Nilo possa até falar melhor do que eu sobre isso. Os teólogos, eles vão a fundo, né? O Freud sabia espanhol, italiano, francês, né? Inglês, com 18 anos. Estudava de 8 horas por dia, o dia inteiro, de noite, né?
Então ele fala, né? Você se cuida aí com essa ingestão de 8 horas de aulas por dia. Como jurista que é, tinha procurado um horário que, por tua rareza, isso é raro, né? Merece que se lo conserve no álcool e seja exibido no museu. Assistir 6 horas seguidas de classe me seria tão impossível como jogar fogo da boca durante 6 horas ou fazer equilibrismo. Aquele cara que joga fogo, né? No circo, ganha dinheiro jogando fogo da boca. Compara assistir aulas com ficar lá no circo. Ou então aquele que anda na corda, né? Ademais, como é que é? A sua tabela de horário, né? São de classe das que todas as 9 musas jogariam a correr fugindo delas. Aí vai dizer, ó, teoria das finanças, ciências econômicas, estatística, etc. Só essas porcaria, né? Não ouviu nunca que só se vive uma vez? Também um professor de estatística deve ter sido jovem alguma vez. E não é possível que se tenha dedicado, como você, a coisas tão áridas em suas mais cedo, né, juventude lá, jovem, universitária, quando ainda levava pegada na espalda a casca de ovo materna, ainda não tinha deixado o pinto, né? Pintinho que saiu com a casquinha de ovo, né? Você ainda tem engarrado nas suas costas casca de ovo materna. Interessante, né? Como usa a linguagem. É interessante você ver o gênio aqui, né? Assim, da língua, né? Porque precisa ter esse dom aqui, né? Essa habilidade de falar essas coisas, né? Ó, Adelmo, o Loucos por Literatura disse antes, né? Interessante que com Machado, Freud, em seu período romântico, dado a verso, já era realista, né? Eu notei isso justamente. Ah, que bom comentário, ó. Já tinha um realismo aqui nesse romantismo, né? É. Muito interessante, né? Muito curiosa a observação da. É tão denso o realismo que chega a ser engraçado. Porque há um romantismo, assim, que fala muito, né? O ensino, né? Tem que dar um diploma para os filhos, e tem um diploma, aí depois a minha filha fez psicologia, ganha 1.800 por mês, até hoje, assim, pô, pai, me ajuda aí, né? Quer dizer, você faz um curso superior achando, por que você não foi ser comerciante, né? Eu abandonei tudo e fui para o comércio. Porque você fica nessa ilusão romântica, né? Ele fala teoria das finanças, ciência, e vai, essas coisas é loucura, né? Tem muito realismo aqui no meio desse romantismo, como acabou de falar aqui os É comentários. interessante porque lá no início ele falava do pessoal que estava morrendo no frio, né? Ele está morrendo de tanto escutar o professor falando, né? Também, é isso aí. Porque, é verdade, boa observação também. Quer dizer, para quem é estudante, está sentado, né? Mas para quem vive na rua, lá o carroceiro, o taxista, o verdureiro, talvez por isso que ele falou, então, aquele quadro, né, surrealista aqui, né? Uma espécie de estremecimento se estende em todo o mundo. Os moribundos se apressam a morrer. Os levemente enfermos intensificam a tosse seca. A tempestade. Parece Vinícius de Moraes fazendo o sábado. E hoje é sábado. E hoje é sábado. É isso aí. Um desenho horrível de uma realidade muito perturbadora, né? Então tá, se tem alguma fonte reconfortante nesse deserto, olha o deserto do Real aqui, tá vendo? Quem fala o deserto do Real lá é o Slavoj Zizek, né? Se tem alguma coisa reconfortante nesse deserto, né, que é a vida real, né, ou algum anjo que mostre a Ismael a fonte fresca é ali, meu filho, ó, a solução de tudo, né? Conta-me-lo, e então as suas disciplinas deixarão de assombrar-me. Te falar uma coisa, viu? Tem que ser diferente para escrever isso, né? Te agradeço tuas interessantes descrições da universidade. Te rogo continuá-las e lamento muito que me deixe em uma total incertitude enquanto às suas verdadeiras ocupações. Pelo amor de Deus, fala o que você está fazendo. Tua vida diária, mais bem interior e espiritual, tá? Por exemplo, me saberia muito mal que tu, um jurista, descuidaras totalmente. Aqui está zombando, ó.
Um jurista vai descuidar-se totalmente da filosofia, enquanto que eu, um ímpio, né, um incrédulo, estudante de medicina e empírico, né, que só acredito na realidade, né, assisto a 2 cursos de filosofia, lendo em companhia de Panetta e Feuerbach. Então ele está lendo, junto com o amigo dele, aquilo que eu nunca li o Feuerbach, mas teve um comentário do Nilo lá no grupo, né, que foi ele que colocou um paralelo entre Deus e o homem. Interessei em ler, mas o Machado, o Freud que estava lendo o Feuerbach. Um dos cursos, escuta e maravilha-te. Escuta o que eu vou te falar. Trata da existência, Feuerbach, né, da existência de Deus. E o professor Brentano, né, que dá esse curso, é um homem magnífico, um sábio filósofo, apesar de que considera necessário apoiar com suas razões a existência etérea de Deus. Quer dizer, uma zombaria, né? Como é que um filósofo, né, se ele é sério, que é um filósofo, tem sempre que fazer afirmações baseadas na realidade? Não. Proximamente, vou escrever a você, quer dizer, tão pronto como um argumento seu toque realmente o assunto. De momento, nos temos passado ainda as questões prévias para não cortar-te o caminho que te leva à salvação e à fé. Então, também não vai desiludir muito o amigo, né? Se escuta a Fechner, de novo mesmo, né? Fechner, e te interas dos argumentos seus, do seu interesse, me agradaria conhecê-los e transmitir, quer dizer, ele critica, né, a filosofia, mas ele está curioso, assim, estão falando do que aí? Me manda, né, eu quero saber o que o Fechner fala aí. Porque o Silberstein, apesar de tudo, está no direito e na filosofia, né, e o Freud muito na empiria da medicina. Se escutar a Fechner e te inteira dos argumentos de seu interesse, me agradaria conhecer e transmitir, né, tal. Assim, fica a impressão seguinte, apesar de ele combater, ele vai lá e estuda. É um negócio esquisito, né? Eu não acredito, não, mas eu vou estudar assim mesmo. Destes círculos mais amplos, que incluem o Vale, Rosanes, Louvier, etc., há pouco que comunicar. Vale e Rosanes não se destacam especialmente em sua aplicação ao trabalho, nem tampouco em sua preguiça. Em Vale parece que se adormece a vivacidade. Vai observando um por um os colegas, né? Em Rosanes, que só continua um sonho. Espero que em tuas cartas a eles não se refira a essa denúncia minha. Juliana, não fala nada para Mary, tá? Aí vai, né? Louis Theodore leva uma desafortunada dupla vida. Aí vai meter o pau no Luiz Teodoro agora, né? Desafortunada vida dupla. Não assiste às classes de direito. Cara, é um estudante sem vergonha, né? Para participar das da anatomia e zoologia, e as que se aborrece, mas a vergonha de deixar de assistir também a estas. Não assiste nenhuma, né? Já o Herzig se banha em seus encantamentos químicos, se dissolve em séries infinitas e seguramente sonha com diferenciais integrais. Olha que eu já sonhei com isso, né? Na época da matemática, né? Cálculo tem diferencial integral, era comigo mesmo. Gostava muito, é lindo, né? Matemática é muito bonito. A gente acha, né, que o caminho está por ali. De passo, quiçá também com a sua sobrinha. Ah, sim. Ele vai falar do namorado, né? De passo com a sua sobrinha, que é sua noiva, né? De passo que, ó, talvez também a sua sobrinha e que é sua noiva, como creio haver-te contado, ainda o mantém em segredo diante de todo mundo, não espalha, né? Esse rapaz aqui, o Herzig, né? Faz alguns dias a vi e posso deixar-lhe passar por guapa, por bonita, né? E de olhos alegres. Nossa, que mulher linda, né? Poxa vida. Tenho a suspeita de que ele decidiu não estudar medicina só por ela, para abreviar a sua carreira no possível, e que
Dói profundamente não ser mais alto, sendo mais bem algo mais baixo de estatura que ela. Ele vê o amigo se interessar por uma e começa a fazer comentários sobre ele. Estou convencido de que você também prefere buscar, todavia, a sua futura noiva, né, nóvia, em vez de tê-la delante de ti a diário, e em todo momento. O Freud foi acabar arrumando uma mulher lá nos 30 anos, né? Em 82, 6 anos depois, aqui em 74, 8 anos depois, a Martha Barclay, né? Começa a mandar carta para ela. Pelo demais, não tenho conhecimento de grandes nem de pequenos acontecimentos que possa comunicar a você. Espero que me conteste, que me responda pronto e rogo informar-me exaustivamente sobre ti, as suas ocupações. O Freud tinha aqui um psicanalista, né? Assim, ele bota o outro no lugar de um psicanalista dele. Assim, teve um tempo atrás que eu escrevi assim: caro leitor, você é meu analista. Esses textinhos meio sem vergonha que eu ponho, para zombaria, né? Mas o Freud não, ele tratava com realidade isso, tá vendo? Não zombando. Tem uma mistura de zombaria também, né? Parece que ele põe o leitor das cartas dele como se fosse o analista dele, né? Depois pede desculpa, exagerei. Fala da tragédia toda aqui, né? Que é a observação de gente morrendo, os pobres, né? Naquele inferno todo. Nesse meio ele estava fazendo a supervisão dele. Ele estava dizendo, olha, eu estou passando por isso, por favor, meu leitor, interaja comigo. Isso aí. É isso aí, convoca para interagir com ele, né? Fala dos seus podres também, porque eu vejo uma vida real aqui de um romantismo. Se escreve a minhas irmãs, não será tão mal educadas como para não responder a você. Aqui eu acho que está investigando se escreve ou não, né? Mas compreenderá que não posso encarregar-me de animar a elas que façam por sua conta. Minha mãe não poderá muito contente de ter notícia sua. Ele faz aqui uma sala social, né? Para dizer que a mãe dele valoriza muito ele. 9:30. Vou ler mais aqui uma carta, um pedaço, e talvez pare no meio dela, porque é longa essa, bem grande. Essa aqui é grandona, é gigante. 2 de dezembro. Caro amigo, a rápida resposta que recebeu minha carta, muito paciente, né? Sim, aqui é um comentário, aqui foi bom olhar, porque é confuso, tá vendo? Nessa hora precisou de vir a notinha, que está lá embaixo. Diz que é uma citação de Homero aqui. A comentadora Ângela vai lá na referência. Quando ela viu essa frase, provavelmente ela deu esse impacto que eu tive aqui, né? E se a Ângela é uma mulher culta, né, que conhece a literatura, eu não saberia fazer esse comentário nunca, né, mas ela foi localizar isso dizendo, deve estar citando Homero. Tá? Deve estar citando Homero. Bota uma nota aqui. A rápida resposta que recebeu, minha muito paciente carta, né, porque uma carta paciente, e tem paciência de esperar, né, uma carta que espera, me obriga a imitar a sua velocidade para que não suponha falsas razões de minha demora e conheça o antes possível a razão verdadeira. Comece desculpando, tá? Vai dizer aqui uma coisa bizarra, quer ver? É certo que demorei 5 dias a escrever minha última carta. E que, uma vez que eu escrevi a carta, levei durante 3 dias mais no bolso, parecido com o de Delfo, que é um animal, que ele vai dizer, eu não estou escrevendo na internet o que é um de Delfo. Botou a carta no bolso, parecido com o de Delfo, que depois de ter parido, segue levando a cria na barriga. É um animal aqui que ele diz, tá? Que bota, né? Que tem um filho, mas o filho continua na barriga. Lá no útero, né? Que animal é esse que tem um filho e continua no útero, hein? Então ele faz um paralelo, né? A carta botou no bolso e esqueceu. Logo a devolvi com a cápsula do sobre, que vai sem poder recordar durante um dia inteiro a direção, então não lembrava o endereço. Finalmente, quando esta volveu à minha mente, que é o endereço, agora me lembrei o endereço dele.
como parecia que não podia separar-me de nenhuma maneira da carta, né, segui transportando a carta como uma carga absurda durante todo um dia. E minhas odisseias pelos mais distantes arrabaldes de Viena, andando, parecia que aquele homem da multidão de Edgar Allan Poe, né, que caminha pela rua, vai por uma rua, sai pela outra, procurando alguém que não acha, né, ele queria ficar sempre em companhia de alguém. Ele vai vendo que vai rareando, vai ficando sem ninguém na rua, ele começa a dar pânico, porque ele não queria ficar sozinho. O homem da multidão. E o Freud aqui parece que está vagando pelas ruas com a carta no bolso, sem saber para onde vai. Segui transportando a carta como uma carga absurda durante todo um dia em minhas odisseias pelos mais distantes arrabaldes de Viena, até que, por fim, se lhe tragaram as fauces abertas de um busão no arrabalde del Alcer, para que este a levasse pelo caminho de todas as demais, ou ao menos da maioria, as cartas que não se roubam. Compreenderás que depois de tais experiências se pode ter uma fisionomia muito explícita. Aqui dá a impressão que ele faz um romance para dizer assim, rapaz, eu saí com a carta no bolso, fui, voltei, andei com essa carta há 3 dias aqui, não lembrei de botar no correio. Então ele cria um relato extraordinário para falar uma coisa que seria comum acontecer com a gente, né? Compreenderás depois de tais experiências que se pode ter uma fisionomia muito explícita, né? De espanto, né? Se te estranhas que haja podido esquecer tanto tempo algo tão importante, né? Porque é tão importante escrever uma carta, agora como é que eu esqueci? O dever de despachar a carta nunca encontrava o tempo para aproveitar estes empurrões da memória, né? Empuxões da memória. Lembrava, mas depois esquecia, né? De que me servia que me visse esse recordo justo antes de dormir, ou numa aula de fisiologia, ou quando acabava de contar-me o dedo, né? Cortar-me o dedo, se em todos esses casos não tinha um busão à mão. Busão, o que é? Eu não olhei. E me envolvia a esquecer a carta. Um busão deve ser aquele lugar que põe, né? A carta tão pronto como saía da rua. Sem dúvida, me despistou, né? Perdeu a pista, né? Despistou, me resulta facilmente explicar. Agora, por que aconteceu isso? Me estranha mais que a carta, aqui o Machado, é bom lembrar o seguinte, tem um capítulo assim, As Pernas, lá no Brás Cubas, né? No capítulo As Pernas, acho que é o Quincas Bobas, o Machado diz assim, ele sai andando, pensando não sei aonde, lá nas nuvens, e quem leva ele para o restaurante são as pernas. Aí, de repente, ele olha assim, eu estou sentado na mesa do restaurante, é aquele movimento que você faz meio que automático, indo para algum lugar, que as pernas vão sozinhas, e você vai pensando no mundo da lua. Quer dizer, o Freud parece que cria um capítulo aqui das pernas, tá? Meio parecido com o Machado, assim, as pernas. Ele andou para lá e para cá, não sabia onde estava e com a carta no bolso. Então, sendo o despiste, né, me resulta fácil. Eu vou explicar por que eu caí nesse despiste. E me estranha mais que a carta tinha saído antes desse domingo e que o fato de que não lá há enviado faz 2 semanas. 2 semanas com a carta no bolso para enviar e não enviou. Quando lembrava, cadê o endereço dele? A um pobre atormentado estudante de medicina se lhe atribui só injustamente e para expressar filosoficamente, per analogiam, uma vontade própria. Então, aqui ele vai introduzir essa ideia, tá vendo? Vai aparecer lá na psicopatologia da vida cotidiana, esses lapsos de memória que ele vai chamar, né? Ele está criando aqui, sem saber, o que ele vai chamar depois de lapso de memória, né? Em que você momentaneamente se sente assim, fora da realidade, ou... Enfim, essas coisas que ele está mostrando, né?
Uma coisa tem vontade própria. Antes, bem, é uma mera gota de um líquido que, por um complicado mecanismo de pressão, se vê bombeado de uma aula a outra e cria outro paralelo, né? Imagina o aluno andando pelo corredor, procurando a próxima sala de aula, porque terminou uma, vai começar outra, né? Adel, Fala. é interessante, né, que o Freud, como Machado, né, desde os 16 anos, né, começou a conceituar sem conceituar, né, que mais tarde virou conceito. O Machado não fez, né, propriamente, né, mas, assim, era, né, o mesmo estilo, assim, desde cedo, né, só que o Machado viu a vaidade, né, logo de cara, Freud não. Mas, assim, né, a gente vai vendo os conceitos ali desde novo, né, É como interessante o Machado. que a Márcia está falando aqui, porque o Machado, se ele vai escrever isso aqui, ele escreve voluntariamente, ele tem o controle do que ele está fazendo, assim. Ele cria um personagem para dizer isso. Faz um conto, né? Por exemplo, 3 tesouros perdidos, né? O homem perdeu 3 tesouros. Então ele faz um conto. Ele coloca no conto essa desorientação que o Freud diz que sentiu na realidade. Aqui o personagem é o próprio Freud, né? O personagem aqui dessa história, que parece de Allan Poe, né? Fala, Lucas. Pode terminar a sua linha de pensamento? Não, sim, mas é essa mesmo, né? Aqui o personagem dessa pequena narrativa, que começa aqui, né? Não é um conto, né? É o próprio Freud falando de um vazio de memória, né? Que depois ele vai dizer isso é uma espécie de um lapso, é um esquecimento. Já o Machado não, o Machado ele transforma em conto. O Machado tem um controle melhor porque ele está pelo lado da literatura. Ele já partiu como escritor literário desde o início, então ele cria as situações no humano de modo ficcional. O Freud, como é um empirista, como ele diz, né? Ele escreve numa carta algo em que ele é um personagem dessa desorientação momentânea, né? Que ele ficou com a carta 2 semanas, né? Olha só, tão cuidadoso, mandar e receber carta, nunca passa de 2 dias, ficou 2 semanas com a carta no bolso, né? Não sei se é... Inclusive, né, inclusive, ele cobrava muito isso, né? Até o fim da vida, né? Foi esse Então, sistema, né? ele fala aqui, por analogia de vontade própria, né? É uma carta que ficou esquecida porque a carta quis ficar. É uma loucura, né? A carta fazendo a vontade de ficar no bolso. Fala, Lucas. Uma curiosidade, só para eu entender bem, você está falando aí sobre as cartas. Eu queria saber se nesse período aí, se ele teve foi um divisor de água ou foi influenciado pelo Nietzsche, porque o Nietzsche é dessa época também dos livros dele. Eu queria saber se também tem muita influência ou não. Eu sei que está um pouquinho fora, mas eu queria Não, está compreender. fora, não, está dentro, tá dentro. O Freud, nós estamos lendo aqui, Lucas, ele atira no lixo as influências, apesar de que acaba recebendo, tá vendo? É interessante a pergunta, porque ele fala aqui, ó, se você souber do que está ensinando ali o Fechner, me fala, eu quero saber, tá? Aqui, né? Se escuta o Fechner e te inteira dos argumentos do interesse, seus interesses nele, me agradaria conhecer e transmitir aos amigos, né? O que o Freud está ensinando? Me fala. Aí você falou o Nietzsche, né? Então, ele tem interesse do Nietzsche, no Fechner e tudo mais, para saber o que estão dizendo. Agora, dizer se isso vai direcionar ele na influência, eu acho que não, tá? Porque ele sempre vai escutar para negar. Se não passar por mim, não vale, ele diz, né? O método freudiano é o seguinte, se não passou por mim, eu não estou aceitando como válido uma informação, eu vou lá e olho, mas ele falou imaginariamente. Cadê o objeto? Está onde? Não achou, então é imaginário. Fala, Márcia. A Márcia levantou a mão? Essa pergunta aí do Lucas é interessante, assim, porque, na verdade, né, fica o mesmo, né? Você vai fazer ser original em cima de alguma coisa que já existe, né? Por exemplo, se for pensar aí, já vem de Agostinho, né? Descartes,
os outros, né? Então, assim, tem influência, sim, mas a originalidade, porque, né, você cria em cima daquilo que, né, você amplia aquilo que já existe com a sua originalidade, né? Então, tem muitas influências, né, que eles liam. Mas Goethe, fala. não, os outros que eles liam, né, Shakespeare, né? Então, assim, tem uma influência, claro. Mas eu acho, Márcia, que a influência que ele vai ver, para depois, como eu disse aqui antes, né? Acho que foi o Nilo que falou, né? Que já tem um real aqui, né? Ele vai ver, mas para chutar para fora, quer dizer, inclusive foi o erro do Freud, né? Foi o erro dele, porque a gente lembra que lá no livro de filosofia que a gente fez aí, o Freud estava tão acreditando que era empírico e que a teoria que ele escrevia era a própria experiência descrita. O que é a experiência descrita? A receita de bolo, né? Pega o chuchu, corta, agora passa a manteiga, joga na frigideira. Então, o relato da experiência reproduz de novo. Você pode escrever uma receita de como faz um bolo. O Freud era tão agarrado assim a demonstrações práticas da empiria que ele pretendia, com os casos clínicos, produzir uma espécie de uma receita de bolo, assim, uma fórmula, né? Nós estamos lendo lá. Que ia tratar, por exemplo, né, a objetividade para tratar a subjetividade, né? Mais ou menos. A gente está lendo lá no livro de Jung, ele chama Fórmula da Histeria. Ele procura, então, encontrar, assim, essa raiz, né? Aí que ele vai ver no narcisismo que também tem uma fabricação fantasiosa dele, em 1914. Em 1915, o artigo de Max Namanzon, que ele mesmo escondeu na gaveta, Freud foi muito safado nesse momento, né? Apareceu um sujeito lá muito inteligente, de 28 anos, publicou um artigo justamente igualando toda a psicanálise à teoria da ideia de Platão. Ele faz um artigo lindo, é um capítulo do livro. Esse artigo ficou escondido e foi encontrado em 1984, agora, quase 100 anos depois, 100 anos não, de 15 a 84, 70 anos depois, um francês que achou e traduziu para o francês. É um artigo meio igual os evangelhos apócrifos da Bíblia, assim, tem um evangelho paralelo, assim, que não se dá muito crédito, né? Então, tem esse artigo que ficou engavetado, porque ele desqualifica um pouco a psicanálise, porque foi o primeiro artigo que diz que a psicanálise é uma filosofia de divã. Que daí entra a história da filosofia clínica, que antecede a psicanálise para alguns autores, enfim. No Brasil chegou em 90. Isso aí. Se você tiver tempo depois, Eduardo, você dá uma olhada nesse capítulo do livro, porque destrincha. É a primeira vez que foi traduzido para o português um capítulo que está lá na França, mas que você mostra nas escolas de psicanálise, como eles são todos fanáticos assim, para um negócio diferente de filosofia. Se você falar que psicanálise é filosofia, se expulsa da escola a mesma hora. Me expulsaram da escola por isso, né? Adelmo, você não pode falar que psicanálise é filosofia, rapaz. Não é filosofia. O Freud encontrou um artigo que mostrou que era, escondeu, e depois, inclusive, ele tinha um livro com 12 ensaios de metapsicologia prontinho, ele rasgou o livro e sumiu. Ninguém sabe onde foi parar esse livro. Em 1915. Então, há um problema também, porque o Freud era exageradamente, tem que passar por mim, eu sou empírico, eu preciso ver a coisa e fazer uma descrição para ter o mapa, né? Só que ele foi ver que ele estava exagerando um pouco, porque também, muitas vezes, aí a gente entra com o Machado aqui, né? O Machado, nesse momento, é útil, muito importante, porque você fala um verde, olha para cima, o cara olha e você vai roubar a carteira. Mas cadê a empiria, Freud? Aí é engano, né? Então, o Freud estava muito crente, assim, na honestidade, né? Ele não queria... Mas tinha que passar por ele mesmo, porque, na verdade, era ele que estava dando a cara a tapa, né? Então, assim, ele podia aceitar a ideia do outro, mas passando por ele para ser aceito na psicanálise. Mas também, Márcia, é verdade que tem que passar por ele, mas... aqui tem uma experiência muito interessante, passar por ele, né? O primeiro bebê que eu tinha era o Breno. E é um pânico. Aqui em Vitória tem um rapaz que um dia botou um dedo na tomada e estava um fio do lado, pegou fogo na cara dele.
filho de um milionário aqui de Vitória, fez 22 cirurgias plásticas, é um caso que criou Na cidade tem esse problema. Aí, Breno estava engatinhando, eu fui lá na tomada, peguei 2 chaves de fenda, enfiei no buraco assim, encostei, deu um estouro tão violento, o Breno nunca mais chegou perto de uma tomada. Veio o Franco, o segundo menino, aí, fiz a mesma coisa, botei as 2 tomadas lá, explode tudo, né? Tem que trocar a tomada depois, mas eu prefiro que estoure a tomada do que a boca do menino. Aí veio o terceiro, que era o Dante, rapaz, eu botei a mesma coisa, ele foi correndo e engatinhando para olhar de perto. Eu falei assim, eu acho que ele não viu esse sem vergonha, né? Armei o circo todo de novo, fui lá para outro lugar, 2 chaves de fenda nova, aí eu botei no buraco, mas olhando para ele. Aí ele vinha correndo e engatinhando para cima. Então, ele queria passar pela experiência, porque ele falou assim, papai fez alguma coisa errada ali, né? Porque pegou fogo. Garotinho com menos de 1 ano. Então, você quer... O Freud, assim, passar demais pela experiência pode queimar a boca, né? Eu estava ali preocupado com meus filhos, assim, eu tinha que tomar o medo da tomada e nunca chegar perto, mas o Dante não tinha medo nenhum da tomada, ele enfiava o dedinho na tomada, o filho de uma puta. Sorte é que não aconteceu nada, né? Mas ele está dizendo assim, às vezes você precisa escutar o aviso, né? Ou às vezes não. E quando que vai escutar, Nilo? Ei, como é que você sabe quando é que é perigoso ou quando não é, né? Quando quer só meter medo. Meu filho, eu acho que você não devia fazer medicina. Para aí, mãe, deixa eu experimentar, né? Tá vendo? Quando é que vai ser viável você fazer o experimento ou não? É um problema, né? Não pode vir do outro, mas também é bom escutar o outro, né? A senhora nunca deveria ter tirado a roupa com seu filho deitado na cama de casal. Ele não era um pretendente, um namorado, você estava carente, mas você deu uma bobeira nessa, perdeu o seu filho, né? Tá vendo? A experiência pode levar à loucura, né? E o Freud, depois do narcisismo, ele ficou muito doente. Ele viu que tinha feito... Hã? O que ele fez? Passou para o enganador, né? O narcisismo foi um parto difícil, ele escreve, foi doloroso, nasceu deformado, o artigo é um problema, né? A gente não tem respostas prévias da experiência, mas aí você fica no impasse, né? Vou ou não vou? Né? Mas aqui eu vou terminar hoje, né? Já são 10 para as 10, vou terminar aqui, tem a próxima carta, 6 de dezembro. Aqui o importante que a gente leu hoje é assim, como que o Freud defende a empiria, né? Mas ele também escreve em estilo Edgar Allan Poe aqui, né? Aquele é o personagem perdido na cidade, andando para lá e para cá durante 2 semanas, né? 2 semanas, ó, com a carta no bolso. Essa carta aqui, gente, eu brigo sempre com o Eduardo, que ele não... Pô, que eu tô ficando doido. Aqui que tem enviado tem 2 semanas. Não regulo bem da cabeça, né? E esse homem tinha uma obsessão, então, pela solução psicológica do ser humano, mas talvez por ser agarrado demais, tem que passar por mim, eu preciso provar o sabor, né, para ver se é veneno ou não. Ele não tinha o distanciamento que tinha o Machado de Assis, né? Mais habilidoso, assim, mais, né? Aí vai. Aí eu não sei por quê. Eu não vou explicar nada, tá? Eu só estou chutando, assim, quer dizer, como é que 2 pensadores tão parecidos, um pelo lado da medicina, né, e o outro da literatura. A gente continua semana que vem, né, aqui na carta número 31, que ele bota 2 de dezembro e 6 de dezembro. Ele já emenda a outra, eu acho, né, porque essa aqui ficou 2 semanas, a carta tem o mesmo número, ó, 31. As cartas são numeradas, né, 32, tá? Estou na página 126, mais ou menos na metade do livro. É uma pena que esse livro perdeu tantas cartas, tá? Mas é material clínico, né? Material clínico do Freud, né? Material, é caso Freud aqui, né? Estamos analisando o caso Freud, né? Freud no divã, nós somos leitor das cartas dele. Não é o Eduardo só, agora somos nós também, né? Agora aqui a gente vai assim, insistindo muito na leitura e tudo, talvez perca os comentários. O pessoal aqui é o seguinte, colegas, tem muitos comentários que eu acho excelente, né?
Se tiver com vergonha de comentar, perde a vergonha e fala, né? Aqui tem... A Mary estava aqui? Não, a Mary estava, né? A Mary sempre tem esses ótimos comentários, mas é que ela dá aula muito cedo. Tem que sair por causa das aulas. Me falou já, né? Também tem um sono, assim, dá sono. Não estou falando mal da Mary, não. Fala, Ricardo. Funcionário. Ah. Eu também eu ando muito atarefado, não estou conseguindo dar dedicação, pelo menos por esses dias, mas tô na área, galera. Boa noite para vocês, viu? Valeu. Obrigado, Freud. Pessoal, boa noite. Adelma, se tu puderes pegar e me mandar aquela fala que tu falou do artigo da filosofia com Freud. Ah, tá. Eu vou ficar grato. Boa noite, estou à Valeu. disposição também dos colegas. Ok. Mando sim. Valeu. Obrigado, Juliana. Obrigado, Nilo. Obrigado, Lucas. Cristóvão, né? Eduardo. Valeu. Obrigado, Loucos por Literatura. Valeu, todo mundo, né? Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Espero que esteja sendo proveitoso.